Esta é mais uma mensagem de ensinamento bíblico profundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você aprender algo conosco, curta, comente, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, ajude-nos a divulgar as revelações dos mistérios da graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que deixou o mundo para seguir a Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste século, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra gere avivamento na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo, quem não gosta de receber presentes, retribuição, reconhecimento, mesmo que realizemos algo, sem a menor expectativa de que alguém se admire com o nosso feito ou atribua valor àquilo que fizemos, sempre nos causa uma certa frustração a constatação de que algo realizamos empenhando a nossa dedicação, o nosso melhor, o nosso tempo, o nosso conhecimento e experiência, e ninguém nem mesmo notou a nossa obra. É como a dona de casa, que se não arruma a casa, todos comentam e reclamam. Mas se a deixa limpa, asseada, organizada, ninguém nem mesmo percebe ou valoriza aquilo que ela fez. Jesus, falando diretamente a seus discípulos e seguidores, e por conseguinte a nós também, que somos seus discípulos e seguidores da era atual, nos prometeu recompensas abundantes para os nossos esforços e tempo despendido na realização da sua obra neste mundo. Jesus é Deus e Deus é justo. Sabemos que o maior prêmio pelo nosso cumprimento das missões e obrigações recebidas do Senhor é a nossa vida eterna. No entanto, Jesus prometeu restituição multiplicada nesta vida e no século futuro a vida eterna com Ele. Que maravilha, meus irmãos! Mas atentem bem ao detalhe. Jesus prometeu tudo isso, mas com perseguições. Seria isso um motivo para retrocedermos, para desistirmos da missão que nos confiou o Senhor? Não, irmãos, absolutamente, de modo algum. Observe que, pelo contrário, os que não se envolvem com a obra de Deus também sofrem perseguições, mas com uma diferença. No nosso caso, o Senhor, pela nossa fidelidade e pelo seu amor e graça, nos concede livramento. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri,
e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Glórias a Deus. Meus amados, perseguições, calúnias, afrontas, ameaças, injustiças, tudo isso faz parte da vida de um ser humano. E, em particular, da vida de um servo do Senhor. Mas o que é tudo isso diante da promessa de uma vida eterna com Jesus? Nada, meu irmão. Isso não é nada. A nossa fé na graça do nosso Senhor nos faz suportar e superar qualquer situação que se nos apresente. Sabemos que o nosso Deus é muito maior do que todas as ameaças que nos circundam. Por isso, a Ele dedicamos a nossa total fidelidade. Glórias a Deus. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus mandamentos. Por amor de teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Louvado seja o Senhor. Meus amados, estigmas são marcas, apelidos e rótulos atribuídos pelas pessoas a outrem. Nós, povo de Deus, somos permanentemente estigmatizados pelo mundo. Mas que isso não seja motivo de espanto para ninguém. Porque antes de nos convertermos, também tratávamos assim as pessoas evangélicas. Então, aceitemos com naturalidade essa realidade. E perdoemos as pessoas do mundo pelas injustiças. Nem todas as marcas ou apelidos são pejorativos, mas todos decorrem da falta de conhecimento de Deus e dos seus caminhos pelas pessoas do mundo. Existem pessoas que classificam os crentes como pessoas fanáticas, prisioneiras, reféns da religião. Nós, antes de conhecermos a Jesus, também pensávamos assim. Mas hoje em dia, convertidos à graça do Senhor, uma nova realidade se descortina diante dos nossos olhos. Somos livres para adorarmos ao nosso Deus Criador, para vivermos para Ele, nos preparando para a vida eterna junto a Ele. Somos gratos a Ele, agradecidos pelas nossas vidas e pela nossa tão grande salvação. Antigamente, sim, meus irmãos, éramos fanáticos do pecado, prisioneiros do mal e reféns do inimigo, e nem percebíamos. Religião, meus amados, que provém do latim religare, significa religação com Deus. Nós que estávamos desligados do Senhor, agora estamos definitivamente ligados a Ele. Glórias a Deus por isso. Livro de Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glórias ao nosso Deus. Outro dia, meus amados, ouvi de uma pessoa algo assim: vocês se consideram superiores às outras pessoas. Bem, meus irmãos, vocês sabem que isso não é verdade. Nós não nos consideramos inferiores e muito menos superiores. Mas também não somos iguais às pessoas do mundo. Os do mundo vivem para o mundo e os de Deus vivem para Deus. Essa é a nossa diferença, que as pessoas do mundo não conseguem compreender. O que nos faz diferentes, meus amados, certamente é que, principalmente, nós que vivemos pela graça de Jesus, recebemos de graça, graça sobre graça do Senhor, a nossa certeza da salvação. E então expressamos a nossa gratidão por todas as obras do Senhor nas nossas vidas, coisas que são exclusivas dos filhos de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus amados, algumas pessoas nos consideram como bitolados, limitados, e que não falamos de outra coisa que não seja religião. Ora, isso é uma grande prova de desconhecimento dos caminhos de Deus e parte das pessoas do mundo. Independentemente da cultura e da instrução que temos, nós temos um imenso prazer em falar das coisas de Deus, em dar testemunho das obras dele, porque ele é maravilhoso. Eu, por exemplo, posso dizer que falo das coisas de Deus com muita facilidade. Muita facilidade e frequência. Porque conheço o nosso Deus e compreendo seus caminhos e propósitos. E glórias a Deus por isso. Ninguém consegue falar com desembaraço daquilo que não conhece. No passado, eu também tinha essa impressão do povo evangélico, essa má impressão. Mas hoje, compreendo que falar das coisas de Deus e dar testemunho do seu amor e graça é parte da ordem de Jesus de pregar o Evangelho e de contagiar outras pessoas com a felicidade que ele nos dá. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Depois, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Glórias a Deus. Outras pessoas, meus amados,
afirmam que somos chatos, porque só falamos do Evangelho e que o Evangelho é chato. Ora, meus irmãos, só acha o Evangelho chato quem não conhece o Evangelho. Na verdade, nós também achávamos no passado, quando não tínhamos conhecimento. Mas eu falo por mim, meus irmãos, que hoje falo com prazer da palavra de Deus, porque não encontrei em nenhum lugar deste mundo tanta sabedoria quanto encontrei na Bíblia. Obviamente é a sabedoria de Deus, que é infinitamente superior à sabedoria do mundo. E por isso as pessoas do mundo não a conseguem compreender. Você quer ser sábio, meu amado, minha amada? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, fale da Bíblia. Não se importe com as críticas do mundo. Nos importa mais agradar a Deus que agradar aos homens. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então aí é que eu sou forte. Meus amados, faz parte da vida de um cristão suportar as injúrias, as necessidades, as perseguições e as angústias por amor de Jesus. Os que não conhecem a Deus vivem as mesmas situações, com uma diferença muito importante. Eles padecem de todos esses males para a sua perdição, e nós a tudo suportamos para desfrutarmos da nossa eternidade com o nosso Senhor Jesus e recebermos galardão pela nossa fidelidade. Tudo que tenhamos que aguentar nesta vida, até mesmo a morte, é ainda pouco comparado ao que Ele tem reservado para nós no próximo século. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, ignoremos os estigmas, os apelidos, o bullying, certos que somos o povo de Deus. Fiquemos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele.